No 75º dia de combates na região de Kursk, algo impressionante aconteceu em Suprodvinush, próximo à fronteira com a cidade de Neva. Uma unidade de assalto ucraniana, a 82ª Brigada, abriu um verdadeiro corredor de destruição para as forças russas. O cenário é desolador, montanhas de equipamentos militares destruídos se acumulam em Sereu. Enquanto isso, o Kremlin insiste em propagar a narrativa de que as tropas ucranianas em Kursk estão cercadas. Mas a realidade é bem diferente, até os blogueiros militares mais alinhados ao regime não conseguem sustentar essa versão. E tem mais, soldados russos gravaram um vídeo desesperado pedindo à Procuradoria Militar que investigasse seu comandante. Segundo eles, o oficial, embriagado, dava ordens absurdas e suicidas, resultando em baixas quase totais. Apenas um soldado sobreviveu. A história veio à tona por meio de canais independentes, e mais uma vez as promessas grandiosas de Putin se mostraram vazias. Enquanto isso, o famoso czar das esperanças, como alguns o chamam, continua colecionando fracassos. Outro episódio absurdo envolve pilotos da Força Aérea Russa. Após uma bomba ser encontrada com uma mensagem de protesto escrita nela, as autoridades não conseguiram identificar os responsáveis. A solução? Punir os primeiros que apareceram pela frente, em um ato de pura arbitrariedade. Já na Chechênia, onde a paciência se esgotou, forças locais atacaram um comboio da Guarda Nacional, matando um de seus membros. A violência só aumenta e a instabilidade se espalha. Mas há um caso ainda mais intrigante, o de um magnata bilionário que em 2022, apoiava abertamente a Ucrânia e de repente, começou a disseminar propaganda russa em sua rede social. Não demorou para que ele se tornasse um aliado de Putin, chegando ao ponto de desativar serviços de internet via satélite em Taiwan apenas para agradar ao líder chinês. Um exemplo claro de como o poder e os interesses pessoais podem corromper até mesmo aqueles que pareciam ter princípios. Agora, voltando ao fronte em Kursk, autoridades russas afirmam que cerca de 2.000 soldados ucranianos estão cercados e isolados, sem chance de reforços. Mas será que essa história se sustenta? Nenhum analista sério, nenhum canal militar confiável, nenhuma fonte independente confirma essa versão. Pelo contrário, os dados mostram que nos últimos 10 dias a área controlada pelas forças ucranianas na região diminuiu apenas 45 km². E mesmo assim não por avanços russos, mas porque parte do território se tornou uma zona cinzenta, onde nenhum dos lados exerce controle total. Atualmente a Ucrânia mantém o domínio sobre 650 km², enquanto a Rússia controla entre 600 e 700. Outros 339 km² são disputados, o que significa que, somando tudo, Moscou não tem sob seu comando nem 1.000 km² na região. E mais, institutos de análise militar, como o americano ISW, já haviam estimado que a área de conflito em Kursk abrangia cerca de 240 km², um número bem distante da suposta armadilha que os russos tentam vender. Lembra do início da ofensiva russa em Kursk, no dia 10 de outubro? Na época, vários canais pró-Kremlin espalharam a notícia de que tropas ucranianas estariam cercadas em localidades como Olgovka e Bimoka. Mas, como sempre, era só mais uma manobra de desinformação. A guerra ali é fluida, com posições mudando de mãos constantemente, ataques e contra-ataques, nada que se pareça com um cerco real. Tanto é que semanas depois, os mesmos canais abandonaram essa narrativa sem qualquer explicação. Será que Putin simplesmente esqueceu de avisar seus porta-vozes? E como explicar a alegação de que 2.000 soldados estariam isolados? Se estivessem mesmo cercados, como conseguiriam manter linhas de suprimento? Como continuariam recebendo reforços, como a 47ª Brigada Mecanizada, que recentemente chegou à região? Como ainda teriam capacidade de infligir baixas significativas às forças russas, destruindo equipamentos e eliminando soldados? A verdade é que se houvesse um cerco real, não haveria movimentação alguma. Além disso, a linha de frente ucraniana em Kursk permanece estável, servindo como um importante hub logístico para as operações na região. Não há registros de unidades isoladas sem possibilidade de retirada. É claro que em uma guerra de manobra como essa, alguns grupos podem ficar temporariamente encurralados, enfrentando situações críticas. Mas isso não configura um cerco em larga escala. É apenas a dinâmica de um conflito onde ambos os lados avançam e recuam constantemente. E as imagens que circulam? Os ucranianos mostram vídeos de suas tropas em ação, destruindo tanques e posições inimigas.
Já os russos preferem exibir corpos de soldados, fotografados de múltiplos ângulos, como se fossem provas de uma vitória esmagadora. Mas basta analisar as imagens com atenção para perceber que muitas vezes, os mesmos corpos são contados várias vezes. Enquanto isso, as perdas russas em equipamentos e vidas continuam sendo muito superiores. Cada vida perdida nessa guerra é uma tragédia, mas os números não mentem. A Rússia está longe de ter a vantagem que tenta vender. E enquanto Putin insiste em suas narrativas fantasiosas, a realidade no campo de batalha segue bem diferente. Se você quer acompanhar esses desdobramentos com análises confiáveis, não deixe de interagir, comentar e, claro, apoiar o canal. Sua participação faz toda a diferença para que informações como essas continuem chegando até você. Quem já está conosco, nosso agradecimento sincero. Quem ainda não se juntou, este é o momento. Vamos juntos desvendar os fatos por trás da propaganda. E enquanto Putin tecia suas fantasias sobre um suposto cerco de 2.000 soldados ucranianos na região de Kursk, a verdade no terreno era bem outra. Imagens geolocalizadas do dia 24 de outubro mostravam que as forças ucranianas não apenas mantinham suas posições, mas avançavam em direção a áreas estratégicas como Darino e Nikolaevka, exatamente os mesmos pontos que o Kremlin havia libertado semanas antes, em uma narrativa que já desmoronava sob o peso dos fatos. E não era só isso. Vídeos divulgados pela 57ª Brigada Motorizada Ucraniana exibiam estradas da região transformadas em verdadeiros cemitérios de blindados russos, com destroços fumegantes e equipamentos abandonados às pressas. A mensagem era clara: o chamado Segundo Exército do Mundo estava sendo sistematicamente desmantelado, peça por peça, em uma operação que deixava para trás apenas cinzas e metal retorcido. As maiores baixas? Concentradas justamente na famigerada 155ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia, uma unidade que não por acaso tem sido alvo prioritário das forças ucranianas. E aqui vale um parêntese: se você acompanha esses desdobramentos, sabe que a guerra moderna não se limita a tanques explodindo em vídeos de 10 segundos. A realidade é muito mais crua. Infelizmente, plataformas como o YouTube seguem restringindo conteúdos que mostram o verdadeiro custo humano desse conflito, rotulando-os como sensíveis ou violentos. Mas a verdade não pode ser censurada. Por isso, se você quer acesso a informações sem filtros, sem cortes e sem edições convenientes, o Telegram continua sendo o espaço mais livre para acompanhar esses registros. Lá, as imagens chegam sem censura, sem algoritmos decidindo o que você pode ou não ver. E é justamente nesses canais que você encontra os relatos mais honestos, como os da 57ª Brigada, que documenta cada passo da ofensiva russa virando pó. Mas voltemos ao que realmente importa, os fatos. Após 15 dias de ofensiva em Kursk, o saldo era cristalino. A Rússia não só não havia cercado nenhuma tropa ucraniana, como perdia mais equipamentos do que o inimigo, algo inédito desde o início da invasão. E enquanto Kiev recuava de 2 vilarejos, Olgovka e Lyubimovka, a narrativa de vitória iminente do Kremlin se esvaía como fumaça. Afinal, em uma guerra de desgaste, cada metro conquistado tem um preço. E esse preço para Moscou estava se tornando insustentável. Enquanto isso, em outros frontes, a situação não era menos preocupante para a Ucrânia. No setor de Avdiivka, as forças russas avançavam com uma tática implacável, infiltrando-se entre as linhas ucranianas, explorando brechas e pressionando onde a defesa parecia mais frágil. Relatos de analistas como o do Instituto Blackbird Group apontavam para uma ofensiva renovada em Selidov, com os russos usando infantaria em massa para sobrecarregar as posições ucranianas. E os números não mentiam. Em um único dia, drones ucranianos registraram ataques a prédios ocupados por tropas russas, que foram imediatamente alvejados, prova de que qualquer tentativa de consolidação era rapidamente neutralizada. Mas o verdadeiro pesadelo estava em Selidov. Fontes ucranianas descreviam cenas de soldados russos avançando em ondas, como se a vida humana não tivesse valor algum. Prisioneiros capturados confirmavam. Reforços frescos eram jogados na linha de frente para tentar tomar o que já havia sido perdido, uma estratégia que lembrava os piores momentos da Primeira Guerra Mundial. E enquanto as unidades ucranianas lutavam para conter o avanço, a pressão só aumentava. Em Chasiv Yar e em Pokrovsk, em toda a linha de contato, a história se repetia. A Rússia atacava, a Ucrânia resistia, e o custo era medido em vidas. O que tudo isso revelava? Que a guerra estava longe de terminar. Que as promessas de Putin eram tão frágeis quanto as posições russas em Kursk, e que enquanto o mundo assistia, a Ucrânia seguia lutando, não apenas por território,
mas pela própria sobrevivência. A pergunta que fica é: até quando Moscou insistirá em uma estratégia que só produz derrotas? E mais importante, até quando o Ocidente continuará a subestimar a resiliência ucraniana? A resposta, como sempre, está nos fatos. E os fatos mostram que, apesar de tudo, a Ucrânia ainda está de pé. Mas para continuar assim, precisa de apoio, de armas, de inteligência, de uma comunidade internacional que não desvie os olhos. Porque no fim das contas essa guerra não é apenas sobre fronteiras, é sobre o futuro de um país. E sobre o tipo de mundo que queremos deixar para as próximas gerações. E as perguntas que não querem calar persistem. O que realmente está acontecendo no fronte? Os relatórios oficiais ainda são nebulosos, mas uma coisa é certa: a brigada que resistiu em Pokrovsk não apenas freou o avanço russo, como reescreveu as regras do jogo. Lembram-se do pânico de agosto, quando se dizia que a Rússia chegaria a Pokrovsk em questão de dias? Pois bem, o avanço foi contido. E não por acaso. Os ucranianos não apenas seguraram a linha, mas infligiram perdas devastadoras, provando que mesmo sob pressão, a estratégia de desgaste funciona. Mas até quando? O tempo, infelizmente, não está a favor da Ucrânia. Cada dia que passa sem um apoio decisivo do Ocidente é um dia a mais de sofrimento para os soldados na linha de frente, e um dia a mais de vantagem para Moscou, que joga suas últimas fichas em uma ofensiva desesperada. E aqui surge a questão que ninguém quer enfrentar, mas que define tudo: as eleições nos Estados Unidos. Não é exagero dizer que o resultado dessa votação pode decidir o rumo desta guerra. Se a ajuda militar for cortada ou reduzida, a Ucrânia terá que lutar com o que tem, e o que tem hoje não é suficiente para virar o jogo. Até 5 de novembro, cada batalha será uma corrida contra o relógio. Enquanto isso, os comandantes ucranianos fazem o possível para conter o avanço russo, mas a falta de informações precisas e a lentidão na tomada de decisões ainda custam caro. O exemplo de Pokrovsk é emblemático. Mesmo com superioridade tática, erros logísticos e falhas de comunicação quase abriram uma brecha fatal. E não é segredo que em alguns setores a coordenação entre as unidades ainda deixa a desejar. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de repetir esses equívocos, não quando cada metro de território perdido significa mais vidas ceifadas e mais cidades reduzidas a escombros. Mas será que a Rússia está realmente vencendo? Os mapas mostram avanços, sim, mas a que custo? Os números não mentem. Em Pokrovsk, para cada 5 unidades de equipamento russo destruídas, a Ucrânia perdeu apenas uma. 5 para 1. Isso não é vitória, é uma sangria lenta, um desperdício de recursos que nem mesmo a máquina de guerra russa pode sustentar indefinidamente. E não se enganem, quando analisamos as perdas territoriais em perspectiva, 2.000 km² conquistados a um preço exorbitante, enquanto a Ucrânia recuperou quase 1.000 em Kursk, a narrativa de uma Rússia invencível desmorona. A verdade é que nenhuma das duas forças tem, hoje, condições de impor uma derrota decisiva ao adversário. O que temos é um impasse sangrento, onde cada lado tenta desgastar o outro até que um deles quebre. E é aqui que a vantagem russa se revela ilusória. Sim, Moscou tem mais homens, mais tanques, mais mísseis. Mas de que adianta ter superioridade numérica se seus soldados são enviados para a morte como carne de canhão? Se seus generais repetem os mesmos erros táticos, se seus pilotos se recusam a voar por medo de serem abatidos, se seus aliados, como a Coreia do Norte e o Irã, fornecem armas de segunda linha enquanto o Ocidente hesita em entregar o que a Ucrânia realmente precisa? A Rússia pode até avançar alguns quilômetros, mas a que preço? A cada dia suas reservas se esgotam, sua economia se enfraquece, e sua população, cansada de uma guerra sem fim, começa a questionar o preço dessa vitória. Enquanto isso, a Ucrânia luta com inteligência. Sua estratégia não é segurar cada palmo de terra a qualquer custo, mas sim infligir o máximo de dano ao inimigo antes de recuar para posições mais defensáveis. É uma guerra de desgaste, sim, mas onde cada baixa russa é uma vitória, cada tanque destruído é um passo a mais para a exaustão do agressor. E se os números mostram que a Ucrânia está levando a melhor nesse jogo de perdas, por que então a narrativa de uma Rússia imparável persiste? Talvez porque seja mais fácil acreditar em mapas coloridos do que em planilhas de baixas. Talvez porque seja mais conveniente fechar os olhos para o fato de que por trás de cada avanço russo, há milhares de famílias enlutadas e uma economia à beira do colapso. Mas não se enganem, esta guerra não será decidida apenas no campo de batalha. Ela será decidida nas capitais ocidentais, nos corredores do poder em Washington, Bruxelas e Berlim.
Cada decisão sobre envio de armas, cada sanção imposta ou relaxada, cada palavra de apoio ou hesitação ecoa diretamente nas trincheiras ucranianas. E enquanto o mundo debate, os soldados ucranianos continuam a lutar, não por territórios abstratos em um mapa, mas pela sobrevivência de seu país, de suas famílias, de seu futuro. Então, o que você pode fazer? Não é preciso ser um general ou um político para fazer a diferença. Apoie as iniciativas que levam suprimentos aos soldados. Exija transparência de seus governantes. Não se deixe levar pelo desânimo ou pela falsa equivalência de que ambos os lados estão perdendo. A Ucrânia não está perdendo, está resistindo. E essa resistência só será vitoriosa se o mundo entender que esta não é apenas a guerra da Ucrânia. É a guerra pela ordem internacional que queremos preservar, pela liberdade, pela dignidade, pelo direito de um povo escolher seu próprio destino. A história não perdoa os indiferentes. E quando os livros forem escritos sobre esta guerra, eles não perguntarão apenas o que a Ucrânia fez para se defender, perguntarão o que o resto do mundo fez, ou deixou de fazer, para ajudá-la. A escolha é nossa. O momento é agora. Que a disciplina não é mantida pela honra, mas pelo medo, pelo terror, pelo instinto de sobrevivência que se sobrepõe a qualquer noção de lealdade ou camaradagem. E quando um soldado russo desobedece, não é porque questiona a guerra, é porque sabe que se seguir em frente, será abandonado. Ou pior, será punido pelos próprios comandantes que o enviaram para a morte. Olhem para os fatos. Não são exceções. São a regra. Um sistema que se alimenta da desumanização dos seus próprios homens não pode produzir nada além de covardia institucionalizada. Quando um grupo de soldados se recusa a avançar sob fogo não é por fraqueza, é porque já viram dezenas de companheiros serem deixados para trás, sem apoio, sem munição, sem sequer um corpo para enterrar. Quando um piloto é punido por um erro que não cometeu não é justiça. É um ritual de humilhação para lembrar a todos que no exército russo, a vida de um homem vale menos que o orgulho de um oficial. E o mais grotesco é que esse mesmo sistema que esmaga seus próprios soldados ainda ousa falar em honra e dignidade quando se trata de justificar a invasão da Ucrânia, como se a brutalidade contra os ucranianos fosse compensada pela lealdade entre os russos. Mas a verdade é que não há lealdade. Há apenas uma máquina de opressão que devora a si mesma. Os generais mentem para os coronéis mentem para os capitães mentem para os sargentos, e os sargentos mentem para os soldados, até que no fim, o único que não mente é o corpo deixado para apodrecer no campo de batalha. Vocês viram o vídeo dos soldados que se recusaram a obedecer. Um deles sobreviveu. Por enquanto. Mas o que isso diz sobre o sistema? Que mesmo quando um homem ousa desafiar a ordem absurda, ele não é um herói, é um alvo. Um exemplo a ser eliminado para que os outros aprendam. Não há escapatória. Não há solidariedade. Não há nada além do medo e da certeza de que se você cair, ninguém virá buscá-lo. E é por isso que essa guerra não é apenas sobre território. É sobre a natureza do poder. Sobre o que acontece quando um Estado decide que seus próprios cidadãos são descartáveis. Quando um exército trata seus soldados como peças de reposição, não como seres humanos. Quando a disciplina não é construída sobre respeito, mas sobre o terror de ser o próximo a ser jogado na vala comum. A Ucrânia luta por algo maior do que suas fronteiras. Ela luta contra esse tipo de sistema. Contra a ideia de que a vida humana pode ser reduzida a um número, a um recurso, a um sacrifício necessário. E se o mundo não entender isso agora, se não enxergar que a derrota da Ucrânia será a vitória dessa lógica desumana, então não serão apenas os ucranianos a pagar o preço. Seremos todos nós. Porque quando um império que trata seus próprios soldados como lixo vence uma guerra, ele não para na Ucrânia. Ele avança. E o próximo alvo pode ser qualquer um, inclusive você. Esse tipo de barbárie. Porque não se enganem. Quando um exército trata seus próprios soldados como gado, quando os espanca, os mata de fome, os executa por desobediência ou simplesmente por estarem no caminho, não é apenas uma questão de disciplina. É uma máquina de moer gente, projetada para transformar homens em carne de canhão descartável. E o pior, funciona. Funciona porque o medo paralisa. Funciona porque depois de anos de humilhações, surras e ameaças, o soldado russo médio já não enxerga alternativa. Ele não se rebela contra o comandante que o tortura, ele obedece, mesmo sabendo que será enviado para uma morte certa. Não é covardia. É um sistema que arranca dele até a ideia de resistência, que o reduz a um autômato sem vontade, sem dignidade, sem nada além do instinto de sobrevivência imediata. E quando esse sistema vence, quando ele avança além das fronteiras da Ucrânia,
Não serão apenas os ucranianos a enfrentar essa horda de homens quebrados. Seremos todos. Porque um exército que não hesita em fuzilar seus próprios soldados por recuar não terá escrúpulos em fazer o mesmo com civis. Um comandante que ordena zerar um subordinado por não cumprir uma ordem absurda não pensará duas vezes antes de zerar uma cidade inteira. E quando essa lógica se espalha, quando ela se normaliza, não há mais limites. Não há mais regras. Não há mais humanidade. Mas há uma fraqueza nesse monstro. Um exército de escravos não é invencível, é frágil. Porque escravos, quando finalmente se revoltam, não o fazem pela metade. Eles queimam tudo. Eles viram o jogo. E a história já nos mostrou isso. Quando um sistema se apoia na opressão absoluta, basta uma faísca para que tudo desmorone. A Rússia de 1917 não caiu por causa de um inimigo externo. Caiu porque seus soldados, seus operários, seus camponeses, todos aqueles que eram tratados como lixo, decidiram que não aguentavam mais. E é por isso que cada ucraniano que resiste, cada russo que se recusa a lutar, cada soldado que deserta ou se rebela não está apenas salvando a si mesmo, está enfraquecendo o monstro, está plantando a semente daquilo que um dia o destruirá. Porque um império construído sobre cadáveres não dura para sempre. Ele apenas demora a cair. Mas para que isso aconteça, para que essa faísca se acenda, é preciso que o mundo veja. É preciso que as histórias desses soldados, dos que são executados, dos que são abandonados, dos que são traídos, não sejam silenciadas. É preciso que cada vídeo, cada depoimento, cada prova dessa crueldade chegue até você, mesmo que tentem bloquear, censurar, apagar. Porque a verdade é a única arma que não podem confiscar. E se você está assistindo a isso agora, se está lendo essas palavras, já faz parte dessa resistência. Já está do lado certo. Porque enquanto houver quem se recuse a fechar os olhos, enquanto houver quem lute para que essas histórias não sejam esquecidas, o monstro não vencerá. Ele pode avançar, pode matar, pode destruir, mas não pode apagar a verdade. E a verdade é que no fim a humanidade sempre vence. Sempre. Mesmo que demore, mesmo que doa, mesmo que exija de nós mais do que jamais imaginamos ser capazes de dar. Porque é isso que nos define, não a força das armas, não o poder dos impérios, mas a coragem de dizer não, de resistir, de escolher a vida, mesmo quando tudo ao redor grita pela morte. Então escolha. Escolha ver, escolha lembrar, escolha lutar, do jeito que puder, onde estiver. Porque quando o último soldado russo for zerado por seu próprio comandante, quando a última cidade ucraniana for libertada, quando o último déspota cair, não será apenas uma vitória da Ucrânia. Será a vitória de todos nós, e ela começará no momento em que você decidir que não aceitará mais mentiras, que não aceitará mais silêncio, que não aceitará mais que tratem vidas humanas como números em um relatório. Porque no fim, é isso que está em jogo, não apenas territórios, não apenas fronteiras, não apenas bandeiras, mas a própria ideia do que significa ser humano. E essa é uma batalha que não podemos perder. É a prova viva de que a covardia não tem bandeira. Quando um homem que constrói foguetes para explorar Marte se curva diante de um tirano que ameaça explodir o planeta, não estamos falando de diplomacia, estamos falando de traição. E não uma traição qualquer, uma traição calculada, fria que coloca em risco não só vidas ucranianas, mas a segurança de cada nação que ainda acredita na liberdade. Porque quando Elon Musk desliga o Starlink para sabotar uma operação militar ucraniana, quando negocia diretamente com Putin sobre Taiwan, quando usa sua influência para amplificar narrativas russas, ele não está apenas fazendo negócios. Ele está escolhendo um lado, e esse lado não é o nosso. O que mais choca não é a traição em si, afinal, déspotas sempre encontram cúmplices dispostos a vender sua alma por poder ou dinheiro. O que assombra é a impunidade. Como um homem que tem contratos bilionários com o Pentágono, acesso a segredos de Estado e uma plataforma que molda a opinião de milhões pode agir como agente de um regime genocida sem enfrentar consequências? A resposta é simples, porque o sistema que deveria protegê-lo está podre. Porque enquanto alguns ainda acreditam que a democracia se defende sozinha, outros já entenderam que ela precisa de guardiões, e não de marionetes de oligarcas. E não se enganem, essa não é uma história sobre um bilionário excêntrico ou um empresário ambicioso. É sobre o que acontece quando o medo vence a coragem. Quando um homem que deveria ser símbolo da inovação se torna refém de suas próprias fraquezas, seja pelo pânico de perder mercados, seja pela vaidade de acreditar que pode negociar com monstros. Putin não respeita Musk. Ele o usa. E cada concessão, cada silêncio, cada acordo, é um passo a mais na direção de um mundo onde a lei do mais forte não é uma exceção, mas a regra.
Mas há algo ainda mais perverso nessa equação: a cumplicidade dos que assistem e nada fazem. Quando um presidente dos Estados Unidos ameaça prender seus críticos, mas protege seus aliados corruptos. Quando um sistema judicial fecha os olhos para crimes que deveriam ser óbvios. Quando a sociedade normaliza o inaceitável em nome da estabilidade. Estamos cavando nossa própria cova, porque a história não perdoa os que escolhem a indiferença. Ela os enterra junto com os tiranos que ajudaram a sustentar. E a Rússia? A Rússia não espera. Enquanto o Ocidente debate se deve ou não agir, Putin já está agindo. Os ataques dos Houthis no Mar Vermelho, coordenados com inteligência russa? Apenas o começo. A sabotagem da economia global, o financiamento de grupos terroristas, a desestabilização de nações inteiras? Tudo isso é o modus operandi de um regime que só entende uma linguagem, a da força. E cada vez que o Ocidente hesita, cada vez que recua, cada vez que permite que um Musk ou um Trump normalizem o inaceitável, Putin avança. Porque ele sabe de uma verdade que muitos ainda se recusam a aceitar: a fraqueza é um convite à guerra. Então, o que nos resta? A escolha é clara. Podemos continuar fingindo que isso não nos diz respeito, que a Ucrânia é um problema distante, que Taiwan é um detalhe geopolítico, que a liberdade é um luxo que não podemos mais nos dar. Ou podemos lembrar que cada vez que um povo resiste, cada vez que um indivíduo se recusa a se curvar, cada vez que uma nação diz basta, algo maior acontece. A humanidade se reafirma. Porque no fim, não são apenas fronteiras que estão em jogo. É a ideia de que nenhum homem, nenhum regime, nenhum déspota tem o direito de decidir quem vive e quem morre. E essa é uma batalha que não podemos perder, porque se perdermos, não sobrará ninguém para contar a história. Eles nos dizem que ditaduras se constroem assim, com a certeza de que não haverá consequências. Que a Rússia está pronta para o isolamento, que a China aceita o isolamento, que a Coreia do Norte já nasceu isolada, que o Irã flerta com o isolamento, e que nenhum deles vai esperar você reagir. Porque quanto menos punição eles sentem, quanto menos resistência encontram, mais ousados se tornam em sua violência. Quantas vidas ainda precisam ser ceifadas pela Rússia, direta ou indiretamente, para que o Ocidente entenda que não se trata de compras de Natal adiadas? E nem estamos falando da Ucrânia, onde há uma década um povo é exterminado, e nos últimos 3 anos em escala industrial. Mas agora olhemos para dentro da própria Rússia, porque o caos que se espalha ali não é obra do acaso. Em Chelyabinsk, atiradores abriram fogo contra uma estação de metrô no meio do dia, deixando mortos e feridos antes de desaparecerem. As motivações? Desconhecidas. Mas o que sabemos é que a lógica da guerra, a cultura da violência e a impunidade não se limitam às fronteiras, elas corroem o próprio tecido da sociedade. E todos os conflitos congelados, todas as tensões adormecidas, estão prestes a descongelar. Não é questão de se, mas de quando. Vejam o que aconteceu em Korkino, na região de Chelyabinsk. Um linchamento, um pogrom contra a comunidade cigana, deflagrado por um boato e alimentado pela sede de sangue. 40 pessoas feridas, casas incendiadas, um clima de guerra civil contido a duras penas pelo policiamento. E isso não é um caso isolado. É um padrão. Porque quando o ódio se torna ideologia de Estado, quando a violência é normalizada como política, ela não fica contida em decretos ou discursos. Ela transborda. Ela se espalha como fogo em palha seca, e logo não haverá mais quem a controle. Os sinais estão por toda parte, comunidades se armando, grupos se radicalizando, a polícia perdendo o controle. E o pior, isso não vai parar. Pelo contrário, cada novo episódio de barbárie é um combustível para o próximo. Porque quando um regime ensina que a solução para qualquer problema é a força bruta, quando ele premia a delação e a vingança, o resultado é uma sociedade que se devora por dentro. Se você ainda acredita que pode haver segurança na Rússia enquanto Putin estiver no poder, se ainda sonha com um futuro para si ou para seus filhos, é hora de encarar a realidade. Não há paz possível sob um sistema que se alimenta da guerra. Não há estabilidade em um país onde o Estado incentiva o ódio como política de governo. A única saída é clara: a guerra na Ucrânia precisa terminar agora, e Putin precisa cair. Porque enquanto ele estiver no comando, o caos não será um acidente, será regra. Ele já espalhou destruição pelo mundo, na Síria, na África, nos Estados Unidos, na Europa. Mas o epicentro dessa tempestade sempre será a Rússia. Porque é lá que a violência nasce, é lá que ela se multiplica, e é lá que mais cedo ou mais tarde, ela consumirá tudo. A escolha é simples: ou vocês agem enquanto ainda há tempo, ou se preparam para viver e morrer no meio do colapso.